Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, vosso em Cristo, José Newton Silva, cumprimentando a cada um de vocês com a doce paz de Cristo Jesus, o Deus que cura, que sara, o Deus que restaura. Iniciando esta aula de hoje, esta programação através do nosso Facebook, convidando você, professor, superintendente de escola bíblica, aluno, pastor, de forma geral, a estar conosco nesses momentos, estudando a Palavra de Deus. Chegamos à 10ª lição da nossa revista, que tem por título a lição de hoje, o Senhor Jesus cura hoje, é o título da nossa lição. É um tema muito próprio, principalmente para esse tempo de assolamento, né, e de assolação, em termos de pandemia, enfim, e saber e conhecer à luz da Palavra de Deus que Jesus cura é algo que edifica a nossa fé, que nos alimenta. Então nós estaremos estudando hoje a 10ª lição, que tem por título o Senhor Jesus cura, e ele faz uma referência acerca da cura no tempo atual, que Jesus cura hoje. Jesus não apenas curou nos seus dias de ministério, mas também continua curando. É isso que nós apoiamos a nossa fé, e eu diria que não é nem mais uma questão de fé pentecostal, mas isso aqui é uma questão de doutrina, né? E qualquer linha filosófica, religiosa, que tenha a teologia bíblica como regra de interpretação à luz da própria Bíblia, vai compreender que a cura, que a manifestação física da restauração da saúde do corpo é uma operação divina. O Senhor Jesus cura. E essa expressão que ele cura, quando usada dessa forma, implica dizer que nesse ato não há evidência de participação humana e muitas vezes não há nem fé. Ou seja, pela soberania da sua graça, do seu poder, Jesus ele opera. É lógico que a nossa fé ela é contribuinte para a nossa edificação no processo de crença, de confiança, de esperança, não é? Mas para título de operação, de decisão, é a soberania de Deus que opera tais coisas, né? Então, nós vamos estudar hoje aqui sobre a cura que Jesus opera, a cura que Jesus realiza, ou seja, o Senhor Jesus cura hoje, né? Então, nos dias presentes, ele continua curando. O escritor diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, nós convidamos você que está com a sua Bíblia. O texto áureo da nossa lição é Salmo 103 e o verso 3, que diz: é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É o texto áureo. A verdade prática que o autor destaca aqui, a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. De fato, as obras reveladas no Calvário, as obras destacadas como inspiração para a nossa fé, uma delas na sua redenção é a cura. Jesus ele levou sobre si nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, nós fomos não apenas curados da enfermidade do pecado, como fomos sarados, certo? Das chagas, dos ferimentos que muitas vezes nós sofremos pelo fato de habitarmos nesse corpo falível, que é o corpo humano. Então, há uma profecia revelada na cruz ao dizer que o Senhor ele levou sobre ele as nossas enfermidades. E enfermidade está no plural, nossas enfermidades. Então, mais de uma, né? Dentre enfermidades, curas e doenças, né? Tanto o estado que nos coloca enfermo, quanto a doença que nos faz perecer, até como se trata aqui,
a cura, a enfermidade, a doença e as feridas que nos faz sofrer, né? O Senhor Jesus, ele nos deu essa alegria de, dentre de todas essas coisas, nós olharmos para a cruz e entendermos que é possível sim sermos curados, né, de qualquer tipo de enfermidade, porque quem opera a cura é Jesus, né? Então, entre enfermidades, doenças, né, e tantas outras coisas que vêm, né, moléstias, né, as feridas, o Senhor Jesus, ele tem poder para curar, né, como diz o hino, certo? Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, fomos sarados, né, pelas suas pisaduras, e nós cremos nessa doutrina bíblica. A introdução da nossa lição diz: assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. O que nós percebemos nessa introdução aqui? Primeiro, é a atualidade inegociável de Jesus em suas operações próprias. Ou seja, assim como ele fez no passado, deseja também fazer no presente. Então isso fala da inegociabilidade, certo? O Senhor não negocia com o tempo, nem com as épocas, aquilo que é caráter, aquilo que é próprio da sua natureza misericordiosa, certo? Graciosa e poderosa. E na segunda operação aqui, ele diz que ele deseja operar atualmente cura e libertação. Curar os enfermos e libertar o oprimido. Isso aqui é ministério de Jesus. Isso aqui mostra, certo? Além da inegociabilidade da operação de Cristo, certo? Isso aqui mostra o ministério perene, o ministério infindável de Jesus na obra da cura e da libertação. Então o Senhor Jesus, ele cura e liberta ainda hoje. E vai continuar fazendo isso até o dia que ele quiser. Então a cura e a libertação, a cura do enfermo e a libertação do oprimido, certo? O Senhor, ele opera hoje, ele faz hoje, certo? E o autor segue dizendo que ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si nossas enfermidades e dores. Isto aqui mostra um terceiro ponto dessa introdução, que é, certo, a revelação do caráter, certo, do caráter amoroso retratado na misericórdia e na compaixão de Jesus, mostrando o seu propósito redentor, certo? O Senhor veio ao homem para buscá-lo, certo, por misericórdia e por compaixão. Não foi por merecimento, não foi por mérito humano, certo? Foi por misericórdia. E essa misericórdia e essa compaixão, o autor vem destacando aqui que na cruz o Senhor ele veio exercendo, certo, essa natureza misericordiosa, certo, e de compaixão. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Então, esse caráter e essa compaixão de Jesus, o caráter que revela, certo, a sua autenticidade e a sua inegociabilidade com qualquer um das suas operações, o Senhor não negocia, tá? E essa compaixão que faz com que ele, né, exerça os seus propósitos, cumprindo, né, assim, por grande misericórdia, é isso que está retratado ali na cruz e que, como o autor bem disse, Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Sabemos que vivemos num tempo de pandemia terrível e se especula muitas fontes de cura, especula-se muitas alternativas, né, assim? Mas se a gente se humilhar, orar, buscar, se converter dos nossos caminhos, o Senhor, ele disse a Jeremias que ouve dos céus, perdoa os nossos pecados e sara
a nossa terra, né? Então, a cura é própria de Jesus, é uma obra que não é operada em anjos, é uma obra que não é operada em seres angelicais, não. A cura é para ser realizada na vida do enfermo, do que está doente, né? Do que está necessitado de restauração física de sua saúde, certo? Então, a cura divina na Bíblia. A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento, a prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. Então, a gente percebe aí que a cura, chamada cura divina, né, porque procede de Deus, certo? Como o autor bem diz aqui, tem a ver com a saúde pública no Novo Testamento. Ou seja, Jesus curou, certo, a sociedade hebreia, judaica, sociedade israelita. Jesus operou, certo, no Antigo Testamento, diante dessa prevenção de doença, né, orientando de forma bíblica, certo, que a cura era algo que, se o povo andasse conforme a vontade de Deus, como ele bem disse, o Senhor arrancaria do meio deles todas as enfermidades, certo? Ele disse: ó Israel, se servides ao Senhor, somente a Ele, o Senhor tirará do vosso meio todas as enfermidades e abençoará o vosso pão e a vossa água. Então você percebe que a saúde pública do povo, a saúde física, estava relacionada à obediência, estava ligada diretamente ao cumprimento da obediência. Se o povo obedecesse, o povo não sofreria as chagas da enfermidade. Mas se o povo desobedecesse, o povo passaria por esse processo. E isso se levou até a ponto dos dias de Jesus, muitos desacreditarem, certo? De que se alguém estava enfermo, é porque alguém tinha pecado contra Deus, se desviado dos caminhos do Senhor. E Jesus veio mostrando, né, ensinando acerca dessas verdades. Nós vamos ver. Cura, a saúde pública no Antigo Testamento em Israel era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque o Senhor, sou o Senhor que te sara. Está em Êxodo 15, 26. Você percebe que há uma aliança feita em Deus para com seu povo. Deus havia prometido que o povo não haveria de padecer enfermidade. O povo não haveria de adoecer, desde que o povo fizesse sua parte. E a parte do povo era servir ao Senhor, era adorar somente a Deus, era cultuar somente ao Senhor. Então, essa natureza de serviência, de obediência, fazia com que o povo tivesse acobertado sobre essa promessa do Senhor, que não poria nenhuma das enfermidades que veio sobre os filhos do Egito, né? E isso se cumpriu. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel, desde que eles cumprissem os termos que estava declarado por Deus, certo? Então, a vida dos israelitas era centrada no seu Deus. A cura das enfermidades em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos, como nos povos vizinhos, certo? Mas em Deus. Você vê que só Israel tinha em Deus a fonte de sua cura. Os outros povos não. Os outros povos tinham os médicos para buscar, tinham uma coisa e outra, certo? Mas Israel, a fonte de sua cura era Deus. Você percebe que aquela mulher, chamada mulher do fluxo de sangue, ela não era uma mulher hebreia, não era judaica, não era judia, não era uma mulher da aliança. E você acabou de ouvir agora que os povos vizinhos tinham os seus médicos para se buscarem. E eram curados muitas vezes através deles. Mas o povo de Deus, eles tinham uma máxima no seu contrato com Deus,
de que Deus seria a sua cura e que eles não seriam curados por mais ninguém. Daí se explica por que aquela mulher gastou com tanto médico, porque ela não era da aliança, certo? E não houve ali um médico que atendesse. E ela foi até Jesus, né? Então você percebe que as outras nações tinham seus médicos, mas Deus quis retratar com Israel essa essencialidade de que eu sou a vossa cura, eu sou a vossa restauração, entendeu? Então, essa era uma regra no Antigo Testamento para com o povo de Deus. Deus era o provedor da cura, do alimento, Deus era o provedor das festas, da alegria, era Deus. Deus era o centro de toda a busca e de todo o recebimento. Israel não procurava médicos. Israel não tinha médicos no vosso meio. Você não vê Deus levantando pessoas no meio de Israel, no Egito, que trabalhasse com essências medicinais. Não. Você vê Deus levantando pessoas que trabalhassem com ouro e com prata. Pessoas que trabalhassem com liderança. Pessoas que trabalhassem com louvores. Mas não, Deus nunca levantou ninguém que trabalhasse com cura, com obras de medicina, com tratamentos físicos. Porque Deus era o que provia a cura para o seu povo. E toda essa cura estava revelada num decreto. Se o meu povo me servir, nenhuma enfermidade eu permitirei que chegue a ele. Certo? E o povo de Israel foi sempre um povo muito saudável, porque tinha essa aliança, né, em Deus. Depois passou a descumprir, as enfermidades chegaram, as dificuldades vieram, né, e a prevenção de doença bíblica, a alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés instruiu o povo sobre padrão de higiene em Levítico 15 e os preceitos dietéticos, né, no capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Então, como nós vimos aqui nos preceitos levíticos, né, que eram as leis cerimoniais, os ritos, Deus ali em Moisés instituiu hábitos alimentícios, Deus instituiu ali costumes para que o povo pudesse manter uma dieta saudável, certo? E isso tudo na parte da alimentação, certo? Do que podia comer, do que podia não comer. Havia uma prevenção para a saúde física, né? Desde aqueles dias já havia uma orientação preventiva para que o povo não viesse a ingerir o que viesse a lhe causar mal. E essa injeção de alimentos ia desde aquilo que fizesse mal de fato, até aquilo que espiritualmente fosse proibido comer, entendeu? E que traria doenças. Então, a religião, nesse caso, se constituiu num veículo eficaz para a conscientização coletiva. O Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual para a salvação ou santificação, né? Aqueles atos que eram realizados através da alimentação dos animais que podia comer ou não, ali não tinha fins para a salvação, ali não tinha fins para uma edificação espiritual nesse sentido. Ali era literalmente para a saúde pública, para que o povo se mantivessem saudáveis, que não pudessem estar enfermos. Daí esse cuidado de Deus naquilo que o povo deveria comer, né? E no Novo Testamento, as curas de Jesus. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na obediência. É aquilo que a gente falou. A garantia da saúde do povo no Antigo Testamento não estava nos remédios, estava na obediência. Isso era o que garantia a cura no povo no Antigo Testamento, no povo de Deus.
Porque os outros povos tinham seus médicos, tinham suas fontes medicinais. Mas o povo de Deus, certo? Não tinha. Era Deus o seu médico. Deus era o seu bálsamo, certo? Aquele que operava, certo? Que antes que a enfermidade viesse, o Senhor já curava, já impedia que chegasse, né? Então, isso mostra que aqueles ritos que havia, não havia finalidade para salvação, mas para a purificação do corpo, a título de saúde. Então, o número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. Então você vê que nos dias de Jesus o número de enfermos eram muitos. E isso é muito sério. Porque imaginar o povo judeu, imaginar o povo de Israel agora enfermo e muitos enfermos, isso era sinal de desobediência. Isso era prática de desobediência. Porque havia essa lei no meio do povo. E era uma lei instituída por Deus, não por Moisés. De que se o povo obedecesse, Deus não permitiria a enfermidade chegar no meio do seu povo. E se nos dias de Jesus havia muita enfermidade em Jerusalém, no meio do povo de Deus, era porque o povo estava em desobediência, sim. Era porque o povo havia se afastado do Senhor. E de fato havia. Certo? E de fato o povo havia deixado os caminhos do Senhor. Ninguém mais esperava a vinda do Messias. É tanto que quando Jesus veio, foi desacreditado. Porque a visão do povo na chegada do Messias estava centrada erradamente. Então, para um povo que tinha uma cláusula de fé instituída pelo próprio Deus, dizendo que Deus não permitiria chegar a enfermidade sobre o povo, a menos que fosse por desobediência, e nos dias de Jesus havia muitos enfermos, significava que o povo estava desobediente a Deus, estava afastado do Senhor, certo? E as enfermidades eram um sinal de que o povo estava longe de Deus. E aí diz o texto que Jesus, ele agiu, né, de forma misericordiosa, milagrosa, prodigiosa e maravilhosa, certo? Ao contemplar a miséria daquele povo, a miséria humana, as chagas, a lepra, as doenças causadas por ordem espiritual, enfim, estava uma miséria de enfermidade no meio do povo. E Jesus se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todas as pessoas que andavam como ovelhas que não tinham pastor, conforme ele declarou, né? A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo. E isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo. Não mudou aquela cláusula de Israel em que, se o povo obedecesse, Deus não permitiria o povo estar enfermo. Aquele registro ali, ele funcionou até os dias de Jesus. Porque quando Jesus veio, no ato da cura e no ato da concessão, da autoconcessão das enfermidades, certo? Apropriada por Jesus na cruz do Calvário, agora, para o povo de Deus, esta cláusula aqui de obediência, ela não é suficiente. Você vê que em Israel estava envolvida duas ordenanças a título de saúde. Uma era o povo obedecer os preceitos dietéticos, ou seja, aquilo que Deus estabeleceu para que eles comessem, porque isso também tinha um fundo espiritual. E o outro era a lei, certo? Empregada sobre o povo, de que Deus se responsabilizou pela saúde do povo desde que o povo obedecesse. Quando Jesus veio e que cura, e que opera maravilhas, e que na cruz leva as enfermidades, agora, certo? Essa cláusula de dizer, se você me obedecer, você nunca vai adoecer, ela não mais está vigorando. O que o autor coloca aqui, que a compaixão de Jesus pelo povo fez com que ele ministrasse a cura
e isso não mudou, continua, certo? Jesus continua, pois a sua promessa de cura continua valendo, certo? Continua sim. A promessa de cura, de que Jesus, ele cura, de que por meio da fé, sabe? De que por meio de uma vida de santificação em Deus, propensa a isso, Jesus ele opera maravilhas, isso é lógico. Ele opera sim, certo? Agora, não podemos cair nessa ideia mirabolante de dizer que se eu estou enfermo é porque eu pequei ou porque eu estou distante do Senhor, porque isso não é. Esta regra máxima foi para o povo de Israel, de que Deus disse ao povo de que não ia fazer com que praga nenhuma chegasse a eles, aquelas pragas do Egito. Com a igreja do Senhor, o Senhor continua compassivo, compaixão dele operando em nós, como motivação para curar, certo? E não mudou com o tempo, certo? Agora, ele não empregou ou não deixou validando essa regra de, se vocês não obedecerem, nenhuma enfermidade chegará a vós. E isso não é verdade. Isso aqui não vale para os nossos dias. Entendeu? Porque quando Jesus veio curando, Jesus veio dizendo, agora a cura de Israel, que estava em Deus, agora está em Cristo. E o que significa uma cura que estava em Deus, agora estando em Cristo? Uma vez que ele levou. Significa que Cristo como mediador, como intercessor, significa que Cristo como Senhor é que advoga as nossas causas, certo? Para que a cura seja operada em nossas vidas, certo? E isso não vem afirmando de que de forma alguma nós vamos adoecer se eu for obediente. Não, sabe? Por mais obediência, por mais fé, por mais santidade, certo? Não vai nos impedir, porque não existe esta regra máxima na Bíblia para a igreja de que se o povo obedecer, ele nunca vai adoecer. De que se o povo obedecer, a porta nunca vai fechar. De que se o povo obedecer, a dificuldade não vem. Não, isso é doutrina herética, isso é doutrina da falsa prosperidade, neopentecostal que tem surgido por aí, certo? O mesmo Deus que operou as curas no passado, o mesmo Jesus que operou, ele continua operando. Entendeu? Certo? Então, a cura divina como parte da salvação. O discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes dessas palavras proféticas no Novo Testamento que mostram com clareza que salvação e cura divina caminham juntas. Você vê que o autor destaca aqui que o que está escrito em Isaías 53, que ele levou sobre si nossas enfermidades, essas palavras proféticas, ele diz que mostram com clareza que salvação e cura divina caminham juntas. Caminham juntas, mas não operam simultaneamente juntas. Não há essa evidência de que o salvo tenha que ser curado. Não há essa evidência na Bíblia. É importante orientar isso aqui. Quando ele diz que salvação e cura divina, uma vez que ele levou sobre si nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, certo? Implica dizer que salvação e cura divina andam juntas, certo? Não significa dizer que esse andar junto se eu fui salvo, logo o Senhor vai me curar. Não anda junta? Mas esse andar junto aqui implica em ser parte do ministério redentor de Cristo sobre o pecador. Tá? Andam junto porque a salvação possibilita, de uma forma mais íntima, a operação da salvação ou da cura. Não tem nada a ver aqui desse andar junto com se eu agora sou crente, Jesus vai ter que me curar, porque anda junto. Ele não está dizendo aqui, o autor da revista, mas é importante esclarecer isso. Certo? O fato de andar junto não significa dizer que vão operar juntamente.
na mesma hora. Não. Certo? O que importa é que Jesus venha salvar a minha vida e a sua. Certo? E ele salvando, sendo o Senhor da nossa vida, lógico, ele tem todo o poder para curar. Certo? Nele reside a cura e a vida. Então, certo? É algo ao crente crer, tomar posse, né? E se submeter à vontade divina para esse processo de cura. Mas não significa de jeito nenhum de que, uma vez salvo, tenho que ser curado. Nós somos sarados do pecado. Não há nenhuma evidência de que tenhamos que ser curados da enfermidade. Se o Senhor quiser curar, Ele vai curar. Mas o propósito é a salvação. Vale mais um corpo enfermo, que traz dentro dele uma alma salva, do que uma alma pecaminosa habitando num corpo curado. Então o propósito de Jesus é sarar a alma, certo? Curar a alma. E como eu disse, lógico, ele tem todo o poder, e isso desperta a nossa fé para acreditar e crer que ele pode nos curar a qualquer momento. E ele tem poder para libertar você dessa enfermidade, dessa opressão de enfermidade. Ele tem poder e autoridade para assim o fazer. Certo? E ele fez isso, né? E faz. Entendeu? A salvação é um termo que se aplica a diversas ações que Deus, no Antigo Testamento. Testamento em favor do seu povo, como o livramento da escravidão, da fome, da espada, das enfermidades. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restauração ou restituição do ser humano à comunhão com Deus. Então, essa palavra salvar significa livrar. Livramento. No Velho Testamento era usada para livramento do poder do inimigo, das guerras, da espada, da peste, da fome. E trazendo para a era do Novo Testamento, da salvação, essa palavra salvação significa livrar do poder do pecado, do diabo, do poder da condenação eterna, nos trazendo a restituição moral, física, espiritual, certo? De uma vida em comunhão com Deus. Então, Deus propôs a salvação para dar para todas as pessoas, e as condições para isso são a fé em Jesus e o arrependimento do pecado. Certo? A condição para isso, para ser salvo, não é a cura. Não vai se notar um salvo se ele tiver saúde. Não vai se perceber alguém que é salvo em Jesus pelo seu estado de prosperidade, de riqueza ou de saúde. O salvo é notado em Jesus, certo? Pela sua fé e seu arrependimento, que resulta numa conversão e mudança de atitude, de pensamento, mudança de vida. Tá? Então alguém nota, e às vezes o diabo quer colocar na sua mente, dizendo que não, se eu não consigo isso, se eu não consigo crescer assim, então eu não tenho comunhão com Deus. Então eu não tenho uma vida com Deus porque eu não tenho crescido nisso, mas isso não é sinal de salvação. A salvação das nossas almas, ela não propende para aquilo que é material. Não é porque eu sou salvo que eu tenho que prosperar na minha vida física, material, financeira. Isso são consequências, certo? Mas isso não é prerrogativa. Entendeu? Então, como a gente está vendo aqui, Deus propôs essa salvação, e isso através da fé e do arrependimento. E as condições para isso foi essa. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, mas para isso cada pessoa precisa arrepender-se de seus pecados e se converter ao Senhor. É a história de fazer a sua parte, né? A cura divina, na declaração de fé da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a cura divina é um ato da soberania, graça e misericórdia divina. Um ato da soberania, graça e misericórdia. Ato da soberania por quê? Porque excede todo tipo de mérito humano. Está acima de qualquer fé do homem. É um ato soberano. De graça, certo? É um ato de profunda graça, porque traz, certo? Esse favor, esse efeito, essa operação disponível de Deus em querer fazer primeiro, sem que o homem faça nada.
E terceiro, de misericórdia, né? Porque é por compaixão que Deus opera, que através do poder do Espírito Santo restaura física, emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus. É tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença. Isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médicos. Lucas era médico. Mesmo assim, o milagre aconteceu também pelos recursos científicos da medicina. Mas convém salientar que temos um recurso divino seguro para a cura das enfermidades, a ministração da unção com óleo em nome do Senhor Jesus sobre os enfermos. O que o autor vem destacando aqui? Quando ele diz que há uma tendência na nossa natureza humana, diante do estado de enfermidade, a gente procurar um médico, né? A gente procurar um médico. E não é errado procurar o médico. E aí ele vem registrando que muitos naquele tempo procuravam os médicos, certo? E que os milagres aconteceram também por recursos científicos, né? Até porque, até no ato da ciência, na operação da medicina, Deus ele opera um milagre no meio disso, né? Deus opera um milagre diante disso. Não é só na ausência da medicina, mas durante o processo da medicina, Deus opera e opera além dela, além do que ela pode ir, aperfeiçoando o resultado, o efeito, a força da medicação, entendeu? Isso já entra um processo miraculoso de Deus. E, como ele diz aqui, convém salientar que temos um outro recurso divino, além de a oração, que nos leva à presença daquele que pode curar, a palavra de repreensão sob o poder que nos foi dado como igreja para expulsar a enfermidade, curar as enfermidades, certo? Além de outro, que é a intercessão do próximo por nós, que a gente saber que tem alguém orando por nós, isso aí está ligado ao pedido da oração, é você fazer um pedido de oração a alguém e alguém orar por você, de onde ela estiver, e você ser curado através dessa oração. Então, e um outro quarto recurso aqui, tá? É a unção com óleo. É a unção com óleo, que os presbíteros, pastores, eles, conforme Tiago diz, se está alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja que vão orar por você, e a oração da fé curará o enfermo, por meio dessa unção. E se houver pecado, seriam perdoados. Então você vê que, para o processo da cura divina, certo? Há aqui esses elementos que a gente está falando aqui, certo? A tua oração que te leva a Deus, pedindo para que o Senhor cure, a tua repreensão, ou seja, a tua palavra de autoridade, tomando posse do poder que Deus te deu como igreja, e repreendendo, expulsando todo o mal, Deus opera nisso aí. A intercessão do teu irmão, do próximo, por você, que faz com que mova a graça de Deus, o poder divino sobre a tua vida, e, em instância, a unção com óleo. Por isso que é importante demais você estar num culto e você, de repente, está enfermo, chegar ao seu pastor, a um obreiro, e dizer que gostaria de receber uma oração, mas uma oração por meio da unção com óleo, que é dada somente ao enfermo, certo? Tem muita gente que unge todo tipo de coisa, mas a unção, ela está destinada a ser operada e funcionada sobre o enfermo. É o que está escrito na Bíblia Sagrada. Não se vê ungindo sobre mais outra coisa a não ser o enfermo, certo? Igual eu gosto sempre de dizer, não se unge a enfermidade, se unge o enfermo. Não se ora pela enfermidade, se ora pelo enfermo. A enfermidade se manda embora, se expulsa, se repreende, não é? Então, isso aqui faz com que a mão de Deus opere de forma miraculosa
e traga resultado para a nossa vida. Então você conta com pelo menos quatro grandes argumentos para que a cura de Deus venha sobre ti. A tua oração, a tua repreensão, o teu pedido de oração, a intercessão do teu próximo e a solicitação, o requerimento, certo? De uma unção com óleo. Né? De você pedir, chegar na congregação e dizer: eu quero uma unção com óleo. E aí o ministro vai te ungir, o pastor vai te ungir e vai orar. Vai orar por você, certo? E diz que a oração da fé curará o enfermo. E esta oração que ele fizer, certo? Com fé, certo? Imbuída nesses elementos tanto da unção, certo? Com óleo, quanto do poder de Deus operando, vai trazer resultado, certo? Em nome de Jesus. E a gente segue a salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também cura do corpo físico, certo? A salvação, a obra de Jesus é completa. Ela resulta tanto na redenção, né, que ela redime a nossa alma do pecado, tira, como também alcança a cura do corpo físico. Torno a dizer, não necessariamente instantaneamente. Assim que aceita, tem que ser curado. Ela alcança no sentido do poder restaurador que se há na vida, na palavra, na vontade, na glória de Deus, certo? Então, isso é desde o Antigo Testamento que a salvação e a cura andam juntas. A cura espiritual geralmente precede a cura física. E é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Ele perdoa e sara. Ele liberta e cura, né? Restaura. A cura do paralítico de Cafarnaum e passagens paralelas do Evangelho sinóticos revelam essa verdade. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo. Certo? A vontade de Deus é curar tanto a alma quanto o corpo. O que está se apegando aqui? Aqui está se relevando muito o estado atual em que Jesus encontrou aquele povo. Jesus encontrou um povo doente. Jesus encontrou um povo marcado por enfermidades. E uma primeira coisa que Jesus veio fazer, como Deus que era trazer de volta um preceito da aliança antiga que trazia à luz do povo a memória de que o povo estava afastado de Deus. Porque se estava daquele jeito, estava enfermo. Tá? E para aqueles que Jesus veio, esses enfermos o rejeitaram. E Jesus segue então pelas regiões circunvizinhas de Jerusalém. Jesus vai a Samaria, Jesus vai a regiões pagãs, que lá não tinha a aliança da saúde, tinha os seus médicos que não resolviam, mas Jesus foi lá e curou esse povo. Com isso, Jesus me mostra duas coisas. Uma é que aqueles para os quais a cura veio, que estavam enfermos, não absorveram a necessidade da cura, permaneceram na sua doença. E aqueles que não eram detentores da aliança da cura, Jesus foi a eles e curou, mostrando que agora a universalidade da operação divina de curar por meio da salvação agora estava sendo instituída. Ou seja, Jesus queria agora, além de salvar o pecador, Jesus iria também curá-lo de suas enfermidades. Era instantâneo naquela hora, porque Jesus estava marcando um princípio, Jesus estava iniciando um processo, mostrando que nele estava a salvação e a cura. Por isso que ele chegava, curava um e dizia: perdoados estão os seus pecados. Ele nunca despediu um povo enfermo apenas com a salvação. Ele curou. Jesus, quando encontrava alguém
e que ele, a princípio, ele, em vez de perdoar logo, declarando a salvação, ele curava logo. Ele chegou para aquela mulher e disse: perdoados estão os seus pecados, e agora ela curada, certo? Jesus orienta ela a seguir. Então Jesus cura, certo? Aquele paralítico, quer ser curado? Diz: quero. Jesus cura. E depois Jesus orienta a ele a viver uma nova vida. Então você percebe que nos dias de Jesus, a cura e a salvação, a operação da salvação e a cura eram simultâneas. Jesus curava e depois dava aquele veredito de salvação. É diferente de hoje. Ele pode fazer? Lógico que pode. Jesus pode, no ato de salvar uma alma, Jesus curar, ele se libertar daquela enfermidade. Mas isso não é doutrina para que se creia e se fundamente a nossa fé salvífica, de que se ele me salvou, ele vai ter que curar. E é nisso que muita gente perde o senso e a sensatez da fé, porque fica apoiando a sua fé nessas doutrinas que têm sido pregadas por aí, de que uma vida dessa natureza tem que ser próspera. É inadmissível um homem com Deus, uma mulher de Deus, não prosperar. Não é isso que se defende por aí? Tá? Porque se apegou à ideia de que nós servimos a um Deus que é dono da prata e do ouro, um Deus que levou as nossas enfermidades, um Deus que é próspero em tudo. Então nós temos que ser porque somos filhos dele. É assim que se prega por aí. E aí vem a desilusão, porque vai em busca de Jesus na intenção de ser curado. E aí quando não é, logo não quer aceitar a salvação. Então, como a gente está vendo aqui, a cura espiritual, ela, junto da cura física, era um propósito, e é propósito de Deus para a vida do crente. Certo? Agora, isso é com base no tempo e na vontade do Senhor, e não na nossa. Certo? Para que a gente não comece a apoiar a nossa fé dizendo: não, se eu sou crente, ele tem que me curar. Porque assim que ele fazia com o povo, curava e dizia: a tua fé te salvou. Mas torna a dizer, era para aquele tempo. Porque naquele momento Jesus estava principiando, marcando o seu ministério. Tanto de perdoar, libertar, quanto de curar, certo? Livrar o homem da sua opressão. No Novo Testamento, interpreta Isaías 53 como provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O Evangelho de Mateus aplica a palavra: e ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Ao ministério de cura do Senhor Jesus, o verbo sarar, pelas suas pisaduras fomos sarados, indica a cura física. E isso será muito claro nas inúmeras curas físicas dos enfermos efetuadas por Jesus. Essa cura é também espiritual, e isso diz respeito à salvação, levando ele em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos pelo pecado, pudesse viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, o que ele está dizendo aqui é que essa palavra, esse verbo sarar aqui, é empregado justamente, não é sarar a alma, mas é sarar o corpo, né? É sarar as suas enfermidades. Então, o que ele disse na declaração dele? Jesus disse que ele levou sobre si nossas enfermidades, nossas dores, e fomos por ele sarados. Né? Sarados. Nos seus ferimentos, nós fomos sarados das nossas feridas. Certo? Nas suas chagas, as nossas chagas foram saradas. Né? E ele usa o verbo aqui no passado. Você percebe que ele tratando, ele diz: fostes sarados. Então, quando naquele momento Isaías estava profetizando, 600 anos antes disso aqui acontecer, ele já usa o verbo fostes no passado. Ele não diz você será. Ele não diz aquele que crescerá. Ele diz
pelas pisaduras de Jesus, pelas feridas de Jesus, vocês foram sarados. Então ele está apontando 600 anos antes para um fato que iria acontecer e que, após isso, com o surgimento da igreja, tomamos posse dessa crença, dessa fé e recitamos Isaías mais do que por leitura, fazemos isso por fé e por regra de fé e prática, e dizemos, pela morte de Jesus há 2000 anos atrás, é que há 2600 anos atrás foi declarado isso. Então, continuando aqui, né, que houve um declíniozinho aqui na nossa transmissão, então Isaías já vinha dizendo que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados, né? E isso aqui é próprio para a nossa crença, a nossa fé, que vai muito mais além de doutrina pentecostal, entendeu? Então, terceiro ponto que o autor fala aqui é que a cura divina e os desafios atuais. Os desafios atuais são diversos e, dentre eles, saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter o discernimento sobre a vontade de Deus, né? Aqui existem 3 realidades aqui que se observa, né? Entre os desafios, né, que envolve a cura divina, né, e tudo aquilo que rodeia, né, as dúvidas, aquilo que vem nos trazendo novas ideias, né, que vem se colocando. O primeiro desafio que ele mostra aqui é saber sobre a natureza da enfermidade, se é física ou espiritual. Existe enfermidade de natureza espiritual e existe enfermidade de natureza física. Existem enfermidades que é imposta sobre o homem, que é promovida por hostes malignas, por hostes espirituais. Tinha uma mulher que era todo o tempo encurvada, que ali era demônio. Jesus expulsou aquele demônio. Um jovem que sofria de uma epilepsia, um ataque lunático, era demônio que jogava ele no fogo e na água. Então, dos grandes valores, princípios, para a gente vencer a enfermidade sob a imposição da palavra de Deus, é discernir se ela é de natureza física ou espiritual. Às vezes uma dor de cabeça, às vezes uma doença, algo assim, não se cura com remédio. Por quê? Porque ali precisa uma palavra de impostação de autoridade para se repreender aquele mal. Então aquilo não vai sair com enfermidade. Aquilo vai sair com oração e com repreensão. Uma palavra de autoridade para que esse mal vá embora. Então, primeiro é saber sobre a natureza da enfermidade. Se o problema é físico ou se é espiritual. E depois ter discernimento sobre a vontade de Deus, né? Porque nem sempre... O que é isso, ter discernimento sobre a vontade de Deus? Não, mas a vontade de Deus não é curar? Ele não já levou as nossas enfermidades? Então, a vontade dele vai ser curar, certo? E o que é que o autor quer dizer? Que primeiro a gente precisa ter essa percepção da natureza, se é física ou se é espiritual, da enfermidade. Se é uma enfermidade tratada com medicina natural ou se é uma enfermidade que a gente tem que observar e entender que só sobre valores espirituais é que aquilo vai sair. Oração, repreensão, né? E segundo, ele diz que precisa ter o discernimento sobre a vontade de Deus, né? Porque nem sempre, pelo fato da gente... Pronto, tivemos o discernimento, é de ordem física. Então isso aqui não é nada espiritual, é física, né? E aí então é só eu usar da autoridade e vai sair? Não, depende da vontade de Deus. Deus é quem é senhor de toda a operação. Está escrito que Ele é quem opera em nós, tanto querer como realizar. Está escrito. Está escrito que Ele tem poder para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Não é segundo a nossa vontade, não. O poder que em nós opera não é o nosso. O poder que em nós opera é o poder dele. Então não é bem assim, na hora que eu quero, eu vou lá em nome de Jesus e pronto. Se não saiu é porque não tem fé. Se não saiu é porque não crê. Não, é preciso discernir a vontade de Deus. Certo? Lembra que quando aquele cego chega diante de Jesus, ele diz, Senhor, se tu quiseres, eu posso ver.
E Jesus vai e diz, eu quero. Né? Então, isso mostra que a vontade de Jesus é quem prevalece. Certo? É ele quem quer. Ele chegou em algumas cidades que poucos milagres ele fez lá, e isso com impostação de mão, por conta da incredulidade do povo. Ou seja, Jesus vendo aquilo não quis fazer. Não foi apenas porque o povo não crê. É porque Jesus não quis compactuar da incredulidade deles. Então, não é o fato de eu ser crente, ou coisa dessa natureza, que na hora que eu bem quiser, eu vou ordenar e a enfermidade vai embora. Por isso, não se aflija quando você orar, ou você repreender, ou se está fazendo campanha, e mesmo assim, tanta gente orando, e a gente começa a se apegar, Jesus, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e nada acontece. Não se aflija, porque tudo vai depender do resultado final, que é a vontade de Deus. Muitas vezes Deus vai querer ver a tua perseverança na oração, sabe? A tua perseverança na humilhação. Certo? Então, a princípio, como desafio sobre as enfermidades, né, as doenças, a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, a natureza da enfermidade, se ela é espiritual ou se é física. E segundo, o discernimento da vontade de Deus. Certo? Não é procurar saber logo se Deus quer curar ou não para repreender. Não é procurar saber logo se Deus quer fazer para poder orar. Não. É orar, repreender e se submeter à vontade de Deus. Certo? E se submeter ao tempo de Deus, ao querer de Deus, certo? As doenças, as enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequência direta ou indireta do pecado, pois se não existe pecado, não existiria enfermidade. Isso é fato. A enfermidade é uma consequência da decadência humana, né? A enfermidade só passou a deteriorar o corpo, que ora foi criado santo, impecável, certo? No sentido de sem defeito, mas possibilitou isso, a obediência do homem, a sair desse projeto, e foi o que aconteceu. Então passou a habitar no homem o corpo do pecado, as enfermidades, certo? E isso, como consequência, veio, né, justamente as doenças, os males, certo? Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado, conforme João 5,14, né? No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem suas peculiaridades. Claro que tem enfermidade que é consequência do pecado. Outras que é consequência da desobediência natural. E outras que é consequência da ação natural. O que eu falo aqui? Uma que tem natureza consequente do próprio pecado. Né? Ou seja, a gente, por pecar contra Deus, por blasfemar contra Deus, gera de forma direta, certo? Consequências graves no corpo. Há aquelas enfermidades que, pelo fato de a gente desobedecer naturalmente, ou seja, sabe que aquilo ali não pode comer e come. É uma desobediência chamada desobediência natural. Não é aquela desobediência com base teológica, bíblica, mas o fato social de saber que aquilo ali não é bom para o corpo, não é bom para o organismo, come e vem a enfermidade. Pronto. Né? Isso aí é uma desobediência natural. E aquelas que nos é produzida por ação natural da nossa própria subsistência, né? O corpo humano, enfim, que gera aquelas enfermidades. Então, nem sempre a enfermidade sobre o crente, sobre o povo de Deus, vai ser de ordem porque pecou. Né? Ah, se está doente é porque está em pecado. Não é isso. Né? Tem tanta gente que está em pecado, mas não tem doença nenhuma. Tanta gente que está aí e que se diz ser crente, viu? Sabe? Está aí fazendo o que não deve fazer, rebelde, sabe? Desobediente, sabe? Causando dissensão no meio da igreja, mas está bem de saúde. E está lá você, crente, orando, procurando servir a Deus com alegria, e está padecendo de uma enfermidade, buscando a cura em Jesus. Isso não é prerrogativa, entendeu? Sabe? Então, é isso que o autor está querendo mostrar aqui. Então, as enfermidades, não se pode ser generalizada, não, é porque pecou, de jeito nenhum, certo?
as enfermidades entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio, às vezes, fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, e qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. Timóteo tinha problemas no estômago. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Então, isso aqui são casos de enfermidades que o próprio curso da idade vai chegando e vai nos tornando mais sensíveis, né, a aquilo que é propenso a enfermar, né? Os órgãos vão se tornando mais frágeis, as funções vitais vão se tornando mais complexas no sentido de suporte. E a tendência é isso, certo? À medida que a idade vai chegando, a enfermidade vem. É lógico que a enfermidade que se abate sobre o homem, que o homem ainda é muito jovem, a mulher assim, ainda na sua juventude, seja um câncer, seja uma AIDS, seja uma doença sexualmente transmissível, seja o que for, sabe? Ela vai vir ou novo ou velho, mas há aquelas que vão chegando com a idade, né? Aquela questão de pressão, né? De problema arterial, enfim, série de coisas, né? Problema de ordem ortopédica. Mas em todas essas coisas que a gente está dizendo aqui, é preciso entender, à luz das Escrituras, como natureza de tudo isso. Se é enfermidade física, se é enfermidade espiritual. E discernindo isso, devemos discernir a vontade de Deus para curá-la, para a gente não se desesperar e condicionar nossa vida com Deus de comunhão, de serviço, de obediência, ao fato da gente ser recíproco com a vontade de Deus. Ou seja, não, eu só vou servir, só vou obedecer, só vou adorar a Deus, certo? Se isso aqui acontecer, porque eu sou crente, então isso não existe, gente. A tua fé não está apoiada nisso. Tua fé está apoiada na salvação, não é na cura física, é na libertação da alma, na libertação espiritual. É lógico que a gente não vai também se conformar adestradamente com aquela enfermidade, a ponto de dizer, não, o que importa para a minha salvação, essa doença pode ficar aqui, não tem problema não. Não, não é assim. Deus te deu autoridade, Deus te deu poder, Deus te deu graça para que você use da autoridade da palavra de Deus, do poder que lhe foi conferido, certo? E na oração e na repreensão sobre aquilo, você seja liberto. É como eu te falei, essas 4 fontes aqui, ela opera em nós essa graciosidade divina, certo? Oração, repreensão, que é diferente de orar. Ninguém repreende orando. A repreensão é um processo que se dá na imposição, usando da autoridade da voz para expulsar. E isto no nome de Jesus, certo? A oração não. A oração é um contato seu com Deus. A repreensão é um contato seu com o mal, certo? A oração é um contato de comunhão do homem com Deus. E a repreensão é um contato, certo? De reprovação, não de comunhão, de reprovação, de protesto, certo? Do homem para com o diabo, para com a enfermidade, o mal, certo? Por isso que, às vezes, nós passamos muito tempo orando para que Deus faça, quando, na verdade, Deus quer que a gente se levante e repreenda. Deus não quer que a gente vá a Ele. Deus quer que a gente vá até o mal que está alojado e expulse de lá. Mas eu estou orando, Ele não podia fazer? Não é uma fonte da cura divina? É. Ele vai curar quando Ele entende que em nós não há possibilidade nenhuma de, mesmo usando a autoridade, a fé, certo? Ele vê que não há a possibilidade da gente expulsar aquele mal. Aí, na oração, certo? O próprio Deus vai fazer. Certo? Por isso que quando a gente insiste tanto em repreender alguma coisa, repreende e não sai, então está na hora de a gente parar de repreender e orar. Aí a gente vai àquele que tudo pode. Né? A gente não vai mais repreender, a gente vai agora orar, vai pedir para Deus fazer. Certo?
Ou é um ou é outro. Ou nós estamos no momento em que a gente tem que orar para Deus fazer, ou a gente está naquele outro que agora a gente tem que parar de orar e tem que assumir a posição de autoridade sobre a enfermidade, no nome de Jesus, para que aquele mal vá embora, que a enfermidade saia, certo? E tudo isso discernindo a vontade de Deus, ou seja, dizendo, Senhor, mas quem prevalece aqui diante de tudo isso é a tua vontade, é a soberania, é o tempo do Senhor, né? Para que não aconteça a gente sair, ficar iludido, dizendo, não, eu orei e não aconteceu, repreendi e não saiu, né? Certo? Isso aí tem que ter muito cuidado com isso. E, como a gente segue aqui, o apóstolo Paulo, né, deixou, no caso, o seu amigo de ministério, doente em Mileto, mostrando mais uma vez que o crente também adoece, né? Não confundir doença com possessão maligna. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. É dever nosso usar essa autoridade do nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. Duas coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é a opressão maligna ou uma questão médica, para não expulsar demônio onde não há demônio. Isso machuca as pessoas e não é tão incomum entre nós. Segundo, entender que Jesus é Senhor e não servo. Ele cura como quer, onde quer e de acordo com a sua vontade. Ou seja, não confundir doença com possessão maligna. Quando o autor diz aqui que Jesus conferiu à igreja poder para libertar e para curar, e que é dever nosso usar essa autoridade do nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano, né? Repreender o mal. Jesus, ele disse que tem saúde para dar a todos, como ele diz aqui, os enfermos. Mas nem sempre nós vamos compreender os planos de Deus, pelo fato de que ele está usando uma advertência aqui a observar duas coisas. Primeiro, se a enfermidade é a opressão maligna, para que a gente não se ache repreendendo ou tratando de forma médica o que é uma coisa espiritual. E aquilo que é espiritual não sai, não vai embora, senão por meio do que é espiritual. E remédio nenhum é espiritual. Tratamento terapêutico nenhum é espiritual. Nenhuma profilaxia, nenhum tratamento preventivo, remediativo, nenhum tratamento solucionador de problema físico é espiritual. Nenhum. Se aquela enfermidade é de ordem possessiva, é o inimigo tomando ocasião e possuindo o corpo de tal pessoa, certo? Trazendo enfermidade, possessão maligna, aquilo só vai ser sarado através do exorcismo desse espírito maligno. Ou seja, aquilo é um espírito alojado. Aquilo não é só uma enfermidade jogada. Aquilo é um espírito alojado, certo? E no crente, é possível ter essa possessão maligna quanto enfermidade? É impossível, viu? No crente é impossível haver essa coisa chamada de possessão maligna. Nem por meio de enfermidade, porque uma possessão maligna é um ato de ser possuído pelo espírito maligno. E o crente, ele não pode ser possuído por espírito maligno, porque nele há o Espírito de Deus. Agora, ele pode ser oprimido por um tipo de enfermidade, ele pode ser oprimido, a opressão, afligido por um tipo de ocasião em que se é acometido, e isso não por conta de pecado, não por conta de desobediência, mas porque a nossa luta, a nossa guerra travada, ela nos expõe a esse meio, a essa possibilidade. E quando isso acontece, é interessante que se tenha o discernimento se aquilo ali é de ordem física ou se foi o inimigo, certo? Se utilizando, certo? De um momento, de uma situação e me afligindo, certo? Espiritualmente.
a ponto de produzir em meu corpo algum tipo de dor, algum tipo de dificuldade, certo? E aí é preciso tratar isto com armas espirituais e não com remédios. Para que a gente não se ache querendo dar remédio, onde aquilo ali só precisa de uma palavra. Eu repreendo em nome de Jesus. Ou é de ordem de tratamento e a gente insiste em estar dizendo, está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Lógico que se Jesus quiser curar, ele cura, sem precisar do remédio, mesmo sendo algo tratável com o remédio. Certo? Por isso que a primeira atitude nossa para a enfermidade, seja ela espiritual ou não, é usar as armas espirituais. Né? É a gente usar a fé, a crença no poder de Jesus e dizer, eu repreendo essa enfermidade, né? Orar ao Senhor para que o Senhor repreenda, se a condição não for suficiente. Certo? A primeira solução é essa, é recorrer a Jesus e não aos médicos. Né? Mas, certo? Se o Senhor não cura e a gente tem o discernimento que a enfermidade é para ser tratada, é digna de ser tratada com remédio, então a gente procura a medicina. E Deus vai aperfeiçoando esse processo. Tá certo? Então, a gente analisando por aqui, Jesus cura como Ele quer, da maneira como Ele quer, né, como está escrito aqui, e de acordo com a sua vontade. Então o que a gente viu aqui nessa lição de hoje? A gente entendeu na lição de o Senhor Jesus cura hoje, certo? Primeiro que acerca da cura divina na Bíblia, que a saúde pública no Antigo Testamento era uma prioridade de Deus, né, no meio do seu povo, Deus era o centro da cura, que a prevenção de doença era bíblica, Deus ensinou o povo a se prevenir contra a doença, e nós estamos vivendo num tempo que a prevenção deve ser, mais do que nunca, intensificada. O lavar as mãos com álcool ou água e sabão, o usar a máscara, o distanciamento social, enfim, todo esse processo de prevenção, quando é desobedecido, vem as consequências. Não tem como não vir. Porque vem, é um ato de desobediência. E toda desobediência tem a consequência. Né? Então Deus ensinou o seu povo a ser um povo preventivo, tanto na comida, quanto tudo que eles fossem fazer, para que não trouxesse mal, porque sempre o pensamento de Deus foi um pensamento coletivo. Deus nunca pensou no homem individualmente. Deus sempre pensou no homem no seu coletivo, certo? Que era a junção com outros. Então, quando Deus orientou o seu povo de Israel a ser preventivo nos alimentos, em tudo, ele pensava na saúde pública, na saúde do povo em geral, para que por meio de não entrasse coisa de enfermidade no meio do povo. Então Deus orientou o povo a cada um santificar os seus corpos para que não entrasse enfermidade no meio do povo. É o que a gente vê hoje. Você se previne, você se cuida, mas o outro lá não faz. Né? Mas o outro lá está ignorando, fazendo o que bem quer. Certo? Aí você, mesmo fazendo a sua parte, está sujeito à ignorância e desobediência do outro. Certo? A nossa alegria e nossa paz é que para o povo de Deus, o crente em Jesus, certo? Deus tem a sua proteção, né? E a sua guarda. Né? E é isso que, nesse momento, eu te encorajo a continuar crendo, que Deus está te guardando, né? Te protegendo. Certo? Então a gente viu que a cura divina é parte da salvação. Quando se diz parte da salvação, não é que sendo salvo tem que ser curado, não. É parte do efeito promissor da salvação. É que há uma promessa feita para o salvo de que, pela vontade de Deus, ele venha a ser curado, coisa que não é para o mundo, mas para a igreja. Né? E a gente viu isso. E, por fim, a gente viu a cura divina e os desafios atuais. Né? Os desafios atuais que a gente tem enfrentado. As enfermidades entre os crentes, certo? Essa confusão entre aquilo que é espiritual e aquilo que é físico. Né?
e que, tendo o discernimento da vontade de Deus, a gente seguindo, vamos ter grandes vitórias sobre todas essas enfermidades que têm assolado o mundo, né? A conclusão é: precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus Cristo cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes nós pensamos. Então, uma verdade é que nós precisamos saber que a cura divina é real e ela é atual. Real e atual. Ela é real porque existe de fato comprovado, certo? Existe de fato vivenciado e ensinado. E ela é atual porque não ficou em um tempo passado, ela acontece hoje, né? A cura de Deus da sua vida e na minha, acontece, é possível acontecer hoje, porque Deus tem poder para fazer, viu? E diante disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando Ele quer e onde quer, e não da maneira que muitas vezes nós pensamos, tá certo? Em nome de Jesus, eu vou fazer uma oração por você aqui, para que o Senhor chegue com a cura na sua vida, na minha vida, na vida de tantos que estão enfermos, que estão padecendo, que estão sofrendo, né? Convido a você a orar comigo, onde você estiver, a levantar a sua voz em oração e clamar ao Deus que tudo pode. A clamar ao Deus que não perdeu o controle, porque Ele é o controle de todas as coisas. Todas as coisas nele existem, subsistem, por Ele foi criado, está escrito. Certo? Nada foge da presença de Deus, nada. Está escrito que todas as coisas estão patentes e desnudadas ou desnudas da presença de Deus. Então o Senhor, Ele tem poder, Ele é o poder de cura. Assim como Ele foi para Israel, dizendo que Ele era a cura no meio do povo, assim Deus é a nossa cura, certo? Não confunda isso em ignorar a ação, a essencialidade, a fundamentalidade da medicina. Não confunda, não ignore isso, certo? Porque Jesus mesmo disse, certo? Que quem precisa de médicos são os doentes, certo? E nós precisamos dos médicos, sim, certo? E oremos por esses homens, para que Deus dê saúde, inteligência, sabedoria, certo? Desde os que tratam as ordens psíquicas ou psiquiátricas, aos que tratam das ordens orgânicas, certo? Da estrutura física do corpo, certo? Desde os que tratam da ordem emocional. Oremos por esses doutores, esses médicos, essas médicas, que Deus dê graça, muita saúde, para que eles continuem sendo usados como instrumentos para dar saúde à humanidade. Deus é a nossa cura. Como crentes, nós nunca vamos abrir mão desta realidade. Seja Ele mesmo fazendo, ou seja Ele usando os médicos para fazer. Jesus é a nossa cura. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, é na Tua presença que nós estamos nesse momento dessa aula de escola bíblica, pedindo a Tua bênção sobre cada um dos que estão enfermos. Eu oro a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor dê graça, saúde, desde os que estão enfermos, aos que tratam das enfermidades, que também precisam de saúde, que estão muitas vezes até sem trabalhar, e que os hospitais precisam dos médicos, Senhor. Da saúde desses homens e mulheres. Em nome de Jesus, meu Deus. Saúde emocional, para que eles trabalhem com a mente fresca, com a mente curada, tratada. Meu Deus, em nome de Jesus. Que eles priorizem as vidas, independente de qualquer filosofia, partido, independente de qualquer orientação. Em nome de Jesus, Senhor. Te peço por aqueles que estão acamados, vítimas dessa pandemia. Em nome de Jesus, Deus amado, chegue naquele lugar, meu Senhor, e por misericórdia, por graça, que por Tua compaixão, o Senhor faz para a glória do Teu nome. Meu Deus, por soberania nós te pedimos isso, Senhor, do Teu nome. Em nome de Jesus, te pedimos e profetizamos, na autoridade que o Senhor nos deu como igreja, profetizamos, declaramos
e tomamos posse da razão da tua palavra e da tua vontade. E ministramos a cura, ministrar no sentido de levar ao conhecimento o poder curador do Senhor sobre este corpo que está enfermo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. E em nome de Jesus, na autoridade como igreja, usamos do poder repreensivo, do poder sobre todo o mal que nos foi dado, e nos dirigimos a essa enfermidade. Saia em nome de Jesus, que este corpo seja curado, que essa enfermidade saia pelo poder do nome de Jesus. Eu como igreja, nós como igreja, que na verdade somos nós a igreja, e não eu, mas nós, repreendemos em uma só fé essas enfermidades em nome de Jesus. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, graças a Deus, estamos terminando aqui mais uma participação nossa aqui no nosso Facebook, agradecendo a você que tem estado conosco, marcando o nosso encontro para a próxima segunda-feira, 8 horas aqui no nosso Facebook, na nossa Escola Bíblica Online, tá certo? Deus abençoe, a paz do Senhor, oremos uns pelos outros, e lembrando sempre, e crendo, e vivendo essa verdade, o Senhor Jesus cura hoje. Amém? A paz do Senhor.